Sombras das coisas que virão. Capítulo 4. As bênçãos do sacrifício e da perseverança. Dores apostólicas no decorrer dos séculos. John Russe. Este foi o primeiro que profetizou que a mensagem da reforma espiritual seria uma semente escondida, que cairia no solo e que iria morrer por algum tempo, mas que brotaria de novo para dar muitos frutos. Os libelos proféticos de Russe, dados ao catolicismo romano, deram início aos grandes terremotos espirituais dos anos da década de 1400. Embora a Igreja Romana dominasse a vida religiosa e política da Europa, a Igreja havia caído em uma devassidão sem precedentes. Recusando-se a ceder em suas convicções, Russe foi queimado em uma fogueira como herege em 1415. Esse foi o preço por desafiar a poderosa Igreja Romana. Os oficiais da Igreja estavam convencidos de que a mensagem de Russe morreria com ele. Para espanto deles, a morte heróica parecia ter apenas alimentado as chamas da mensagem que ele tinha pregado. Em 1627, John Amos Comenius, educador e pastor, proferiu uma notável e agora famosa profecia, que fazia eco à de Russe. Quando ele e um pequeno grupo de exilados deixaram a Morávia, depois de que os católicos venceram a Batalha da Montanha Branca e declararam a Morávia um estado católico, Comenius disse a seus seguidores que Deus preservaria uma semente escondida, que cresceria e que daria frutos dentro de 100 anos. Ele profetizou isso e viveu com esta esperança em toda a sua vida, apesar do fato de ter perdido sua esposa e seu único filho com a crescente violência e fome que houve depois da guerra. Ele também havia perdido seu trabalho quando lhe disseram que ele só poderia manter a sua escola em Fulneck se renunciasse às suas convicções. Ele se manteve leal à sua fé e assim perdeu a escola e a sua preciosa biblioteca e ainda alguns longos escritos sobre a educação. Aos cristãos de hoje, que se acham presos à tirania do urgente, uma profecia de que a nossa esperança não se concretizaria senão após 100 anos poderia parecer totalmente desencorajadora. Mas, na verdade, ela teve o efeito oposto sobre os morávios. Como um povo dado ao autossacrifício, eles tiveram a honra de seguir e ajudar a preparar o caminho para uma futura geração. Isso também os capacitou a planejar com uma estratégia de longo prazo. Com tal visão, eles puderam dar uma grande contribuição para a Igreja e para a civilização. Levando a sério a sua própria profecia, Comenius viu que o melhor modo de plantar a sua semente para as futuras gerações seria dedicar a sua vida inteiramente à educação dos jovens. E um dia, milhões de crianças no mundo todo se beneficiariam do seu plano. Comenius acreditava que as guerras que haviam trazido tantas desgraças em sua própria vida decorriam basicamente da ignorância humana. Ele então começou a considerar o potencial que as escolas teriam para prover educação para todas as crianças. Essa era uma ideia nova naquele tempo, porque fora de algumas comunidades cristãs e judaicas, a educação era quase que exclusivamente limitada aos filhos da nobreza ou da classe mercantil, que eram ensinados por tutores particulares. Comenius começou a sonhar com escolas para todas as crianças, fundadas sobre a verdade do Evangelho. Ele acreditava que o conhecimento do Príncipe da Paz seria o meio pelo qual a paz seria trazida às nações. John Comenius concluiu que, para realizar seus objetivos, ele teria que estabelecer escolas cristãs de qualidade. Para tanto, seria necessário providenciar um excelente material para o currículo escolar, e ele teria que desenvolver métodos eficazes de ensino que não apenas transmitissem conhecimentos, mas que estimulassem o amor pelo conhecimento.
Comênios saiu à procura de professores que possuíssem, acima de tudo, um profundo amor por Deus e que tivessem um caráter moral firme. Ele se entregou de um modo especial ao treinamento de seus professores para comunicar-lhes o amor de Deus e a realidade de que toda criança poderia ter um relacionamento bem próximo com Deus, de modo que cada criança se tornaria, entre aspas, uma criatura que seria a alegria do seu Criador. Em 1628, Comênios teve como estabelecer uma escola em Lissa, na Polônia. Em 1632, ele se tornou o bispo da comunidade de moravianos que haviam fugido do país. Uma de suas obras voltadas à educação, conhecida como Janua Linguarum, chegou a ser traduzida pelos muçulmanos para o árabe e depois para a língua turca, para a persa e para o mongol. Seus amigos rejubilaram-se muito com isso, crendo que aquelas traduções iriam lançar as sementes do Evangelho entre aquelas nações. Em 1642, Comênios foi convidado a ir à Inglaterra por Samuel Hartlib, que era amigo pessoal do renomado poeta Milton. Lá ele foi persuadido a implantar a sua escola pansófica em Londres. O pensamento que Comênios tinha sobre a pansofia, todo o saber humano, era o de que a sabedoria de Deus é soberana sobre tudo e que todas as coisas se ligavam entre si dentro do círculo desse conhecimento. A escola pansófica seria um lugar em que os educadores cristãos poderiam se reunir, vindos da Europa e da América, para demonstrar que há uma unidade no conhecimento, porque em Cristo, entre aspas, tudo subsiste. Colossenses 1,17. Comênios acreditava também que a educação estabelecida como base no conhecimento de Cristo traria unidade à Igreja cristã. E os cristãos, alcançando a unidade, teriam então condições de espalhar o Evangelho a todas as nações. Isso resultaria na unidade entre todas as nações e acabaria com as guerras. Um século depois, esta ideia de levar o Evangelho da unidade em Cristo a todas as nações iria incendiar o coração do jovem conde Zinzendorf e dar origem às missões modernas. Comênios, cheio de esperança quanto ao seu projeto, quando a escola estava para ser aberta, irrompeu a Guerra Civil Inglesa, tornando impossível prosseguir. Comênios, porém, uma vez mais se recusou a desistir, observando que, entre aspas, Deus tem seus próprios pensamentos e épocas certas. Ele consolou-se com o fato de que o Senhor não permitiu que Davi construísse o templo, mas permitiu preparar o projeto e os materiais. Comênios foi então para a Suécia, onde causou um grande impacto no sistema educacional sueco, através do seu relacionamento com o brilhante Gustafsson. Em 1643, ele voltou a Lissa, Polônia. Então lhe pediram para ser o primeiro reitor da recém-inaugurada Universidade de Harvard, perto de Boston. Ele não aceitou, decidindo permanecer em Lissa e enfrentar as nuvens carregadas de guerra que estavam se formando, e a evidente perseguição. Apesar de tudo, ali ele desfrutou de alguns anos de paz, antes da guerra atingir este grande homem de paz de um modo trágico. Em 1656, os católicos da Polônia venceram os suecos luteranos, que tinham ocupado uma grande parte da Polônia. Os católicos condenaram então Lissa como sendo um ninho herético e queimaram completamente a cidade. Mais uma vez, o sacrifício de Comênios foi enorme. Ele perdeu todos os seus livros e os manuscritos não publicados. Mesmo assim, Comênios perseverou e recusou-se a ser desencorajado, comentando que o que aconteceu era da vontade de Deus,
porque quando ele reescrevesse seus manuscritos, eles seriam melhores. Ele então mudou-se para a Holanda, onde passou o restante de seus dias. Apesar dessas frequentes tragédias e oposições, ele escreveu mais de 90 livros que foram publicados. Suas obras sobre educação contribuíram para dar origem aos movimentos democráticos modernos, dando às pessoas do povo em geral a possibilidade de serem instruídas. Satanás pensou que a melhor coisa que ele poderia fazer com Jesus seria crucificá-lo. Mas esse plano foi um equívoco e causou a sua própria destruição. Obviamente, ele também pensou que o que ele tinha de fazer com respeito a Comênios era atingi-lo com guerras, tragédias e constantes destruições das suas obras. Satanás atingiu Comênios de todos os modos, mas não pôde acabar com ele. Tudo que o inimigo intentava para o mal foi usado para plantar as sementes de uma visão ainda maior no coração deste afável profeta morável. Aquelas sementes um dia resultariam em alguns dos maiores avivamentos da história, bem como um grande avanço na condição social dos homens. Como aconteceu com o Salvador, com o grande apóstolo Paulo e com multidões de fiéis cristãos, Comênios morreu sem ter testemunhado pessoalmente a maior parte dos frutos de seu grande esforço. Ele sempre manteve a fé, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Os que confiam a sua vida à graça de Deus, apesar dos problemas, são sempre usados como instrumentos do poder da ressurreição. A esperança que temos na ressurreição vence a maior arma que o inimigo tem contra nós, o medo da morte. Quando o medo da morte é sobrepujado, todos os outros julgos e instrumentos que o diabo tem contra nós perdem a eficácia. Os que vivem na esperança da ressurreição sempre irão prevalecer. E não apenas prevalecerão, também semearão sementes que permanecerão. Isso aconteceu com Comênios. 100 anos depois, tal como Comênios havia previsto, o conde Nicolaus Ludwig von Zinzendorf estava estudando em uma biblioteca em Zittau quando caíram em suas mãos algumas das obras de Comênios. Zinzendorf era de uma das principais famílias da Alemanha e já tinha sacrificado a sua posição na corte de um dos grandes tronos da Europa para poder exercer o pastorado. O conde ficou impressionado pelo modo de como o peso que ele sentia em seu coração estava descrito com tanta precisão pelos escritos de Comênios. 5 anos antes, em 1722, Zinzendorf tinha concedido abrigo em sua propriedade a alguns morávios, refugiados que tinham vindo do movimento de Comênios. O conde ficou impressionado quando percebeu que Comênios era um ancestral espiritual daqueles refugiados. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que aqueles imigrantes tinham destino dado por Deus. Antes deste tempo, Zinzendorf teve muitos questionamentos. Por volta de 1725, a propriedade de Zinzendorf havia se tornado uma pequena cidade. Alguns católicos que lhe eram solidários ajudaram heroicamente na fuga de muitos crentes da Morávia, abençoando-os na ida àquela terra prometida em Herrnhut. Além dos morávios, também luteranos, pietistas, ex-católicos, separatistas, reformados e anabatistas tinham também conseguido ir para aquela nova comunidade, em que todos buscavam a comunhão com os que procuravam, entre aspas, uma cidade celestial cujo arquiteto e construtor era Deus. Como era de se esperar, os problemas surgiram rapidamente. Por volta de 1726, surgiu uma grande desavença entre os luteranos e os morávios, com respeito à liturgia do culto dominical.
Essa foi apenas a mais visível de muitas outras contendas que surgiram por causa da doutrina, da língua e da pressão econômica decorrente da necessidade financeira de uma comunidade que havia crescido inesperadamente. Cada um dos grupos procurava impor seus próprios pontos de vista sobre toda a comunidade. Um falso mestre, que pessoalmente ficou desgostoso com Zinzendorf, seu benfeitor, começou a pregar que o conde não era outro senão a besta, mencionada no Apocalipse. Outro homem, diferente de Zinzendorf, teria simplesmente posto para fora de sua terra toda aquela gente. Mas o conde não era alguém que abandonasse tão facilmente o seu sonho de ter uma comunidade verdadeiramente cristã. Então o que ele fez foi ministrar aquele rebanho, que não era nada fácil de liderar, enfrentando aquela imensa oposição. Ele então se mudou e estabeleceu a sua residência no prédio da academia, na sua propriedade. Com o amor, a paciência e a autoridade de um apóstolo bíblico, Zinzendorf foi então de casa em casa, aconselhando cada família com base nas Escrituras. Então o amor e um espírito de cooperação começou a prevalecer. Em maio de 1727, o conde estabeleceu um regimento com regras para a localidade de Hernut. Alguns dias depois, na biblioteca de Zittau, ao estudar os escritos de Comênios, o conde deparou-se com uma lista de normas por ele instituídas 100 anos antes, para a direção de uma comunidade. Aquela lista diferenciava muito pouco da lista de normas que ele havia incluído no regimento dado aos refugiados morávios alguns dias antes. Era uma lista inteiramente paralela àquela de Comênios. Um entusiasmo incendiou então o coração daquele jovem nobre, causando uma mudança permanente em sua vida e no curso do progresso de toda a igreja. Zinzendorf rapidamente encorajou os refugiados com as palavras de Comênios. Isso solidificou o grupo em uma comunidade unida, de oração, com fé em seu chamado e seu propósito. Não apenas eles passaram a crescer em unidade uns com os outros, mas a descoberta do conde em Zittau os fez sentir uma genuína união, com um senso de unidade com os santos que os tinham precedido. Como a comunidade progredia em unidade, no verão de 1727, a expectativa de alguma coisa maravilhosa começou a permear a propriedade de Zinzendorf. O diário da comunidade registrou, entre aspas, era evidente o fogo do amor. No dia 5 de agosto, Zinzendorf e um grupo de irmãos passaram a noite toda em oração e compartilhando as obras maravilhosas do Senhor. A expectativa era tão grande que muitos não quiseram ir dormir, achando que iriam perder o que Deus estava fazendo. Na quarta-feira, 13 de agosto de 1727, no primeiro culto de Santa Ceia da comunidade reconciliada, o Espírito Santo desceu sobre os crentes ali reunidos com tanto poder que os historiadores o chamaram de o Pentecostes Morável. O dia começou com uma mensagem de Holt, um dos anciãos, sobre o significado da ceia do Senhor. Então, eles que tinham caminhado mais de 1 quilômetro de sua residência até Berthelsdorf para o culto, se sentiram envolvidos com uma nuvem de amor e de mútua admiração. Pelo que tinham passado nas semanas anteriores, todos os exilados tinham se humilhado diante da forte convicção do seu pecado e da sua necessidade espiritual, o que fez com que todos começassem a estimar uns aos outros mais do que a si mesmos. Essa humildade, combinada com a unidade que se aprofundava e com o mútuo amor que ela proporcionava, pareceu tocar o coração do Espírito Santo, de forma que ele não pôde deixar de derramar o seu poder sobre eles. Assim que Holt pronunciou o que foi chamado de uma verdadeira bênção apostólica sobre 2 moças que estavam sendo confirmadas,
A congregação ajoelhou-se e cantou: Minha alma a ti prostrada cai, a ti meu espírito vai. Então, orações com grande unção elevaram-se dos irmãos ao intercederem uns pelos outros e por aqueles que ainda estavam sob perseguição na Morávia. O Espírito Santo passava por eles em ondas, e a paixão do Cordeiro e os benefícios do seu sacrifício se tornaram tão reais a eles que o pequeno grupo estava disposto a sacrificar tudo pelo Senhor. Um morávio testemunhou: Nós descobrimos naquele lugar o dedo de Deus e achamo-nos como que batizados sob a nuvem de nossos pais, com o Espírito que viera sobre eles. Pois aquele Espírito veio de novo sobre nós, e grandes sinais e maravilhas foram feitos entre os irmãos naqueles dias, e uma grande graça prevalecia entre nós e em todo o país. Depois de 100 anos, a semente produziu vida, tal como Comênios havia profetizado, e um dos grandes movimentos cristãos de todos os tempos começou. Eles se denominaram Unitus Fratum, ou Irmãos em Unidade, mas eles ainda são conhecidos por toda a Igreja com a carinhosa expressão Os Morávios. O derramamento do Espírito Santo em Herrnhut não produziu uma arrogância espiritual entre os que o receberam, mas exatamente o oposto. Ele de tal forma marcou a cruz no coração deles que eles não mais conseguiam viver apenas para si mesmos, mas eram compelidos a fazer tudo para o bem do Evangelho. O sacrifício e o desprendimento de seus próprios interesses ficaram fazendo parte da vida em Herrnhut tanto quanto o pão de cada dia. O espírito de sacrifício que se inflamou no Pentecostes Morávio não apenas liberou poder para sinais e maravilhas, mas também o poder para que um humilde grupo de exilados, liderado por um nobre tão diferente dos outros, mudasse o curso do cristianismo e do mundo. Afinal, a palavra da cruz é poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. E aqueles que abraçarem a cruz conhecerão o poder de Deus em sua vida. Hus, Comênios, Zinzendorf e os morávios, através do sacrifício e da perseverança, deixaram um legado para nós que vivemos mais de 300 anos depois. Paulo exortou: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Este é um princípio espiritual básico. Entramos no reino através de tribulações. Todos nós queremos reivindicar uma vida do reino, mas será que estamos dispostos a passar pela porta? Este princípio se aplica a nós individualmente e também a toda a criação. A era do reino virá através de uma grande tribulação. Temos, portanto, que ver as tribulações como uma bênção, uma porta para entrar no propósito pleno de Deus, e não como uma maldição. Uma das lições mais importantes que todo crente deve aprender é não desperdiçar suas provações. Cada uma delas é uma oportunidade para entrar no reino, tal como aconteceu com esses 3 grandes homens e com os morávios. Assim escreveu o apóstolo Pedro: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 6, 7. Se apreciássemos os procedimentos de Deus com a mesma estima que temos para com as riquezas deste mundo, os cristãos de hoje, mais uma vez, estariam virando o mundo de cabeça para baixo com o poder do Evangelho. Unamo-nos com esses pioneiros da nossa fé, para que a nossa vida deixe um legado eterno a nossos filhos, não apenas uma conta bancária.